Esse é o segundo vídeo da série sobre a origem da vida. No vídeo anterior, nós entramos em algumas definições e conceitos básicos. Nesse vídeo, vamos entrar numa questão seguinte, que é do que os seres vivos são feitos. E, por um bom tempo, a grande distinção definida entre seres vivos e matéria inorgânica, seres não vivos, seria que ambos seriam feitos de matéria, provavelmente dita, mas os seres vivos teriam uma substância vital extra, que não estaria presente na matéria inorgânica. Então, a diferença entre matéria orgânica e matéria inorgânica seria a introdução dessa substância extra. Ah, e essa ideia foi muito popular por muito tempo, mas ela tinha uma série de problemas. Para começar, que simplesmente dizer que é uma substância vital nos seres vivos não explica o que é essa substância vital. Seria como dizer que a água é molhada porque ela tem uma substância de aquosidade, ou que o ópio causa sono porque ele tem uma substância de domitividade nela, entre outras coisas. E apelar simplesmente para substâncias não detectáveis, sem explicar o que são as substâncias, não é uma forma de responder o que elas são. Não só isso, além desse problema de falta de uma descrição de um mecanismo do que seria uma substância vital, vários experimentos no século XIX, principalmente entre eles experimentos como o do Friedrich Holling, para demonstrar a síntese da ureia, uma molécula orgânica, a partir de substâncias inorgânicas, sem necessitar introduzir uma substância vital, demonstraram que moléculas orgânicas poderiam se formar a partir de moléculas inorgânicas sem recorrer a essas substâncias. É importante aqui salientar que ainda que o experimento do Friedrich muitas vezes é retratado como o prego no caixão do vitalismo, a verdade é que o Friedrich não atuou sozinho para demonstrar a invalidade do vitalismo. Outros pesquisadores, como Adolf e Maslin, fizeram uma série de outros experimentos, até muito mais completa, com outras substâncias químicas, demonstrando que matéria orgânica pode se formar a partir de moléculas inorgânicas e por reações bem simples. E por conta disso, por volta dos anos 30, o vitalismo já tinha sido completamente abandonado. Mas se o vitalismo foi abandonado, então o que substituiu ele? E o que substituiu é a ideia de que os seres vivos, na verdade, não têm nenhuma substância particular que difere eles da matéria inorgânica. Eles são feitos dos mesmos tipos de átomos que nós vemos nos outros objetos cotidianos. A diferença real é que os seres vivos são formados por moléculas mais complexas e por reações químicas muito mais complexas que as presentes em matéria inorgânica. A diferença entre a vida e a não-vida é, em última análise, uma diferença de complexidade. E entrando nisso, então poderemos entrar nas questões seguintes, que é de onde esses elementos químicos, se são os mesmos da matéria inorgânica, de onde eles vieram e como essas moléculas mais complexas se formaram. E para entrar nisso, precisamos então começar focando em quais são os elementos químicos presentes nos seres vivos. E ainda que tecnicamente sejam os mesmos elementos químicos presentes nos seres não vivos, existem alguns elementos mais comuns nas moléculas orgânicas. Em particular, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. E junto com outros elementos químicos, mas esses são os mais vitais e importantes para a formação de moléculas orgânicas complexas. E aí é que está a questão. De onde esses elementos químicos e os outros vieram? Bom, o hidrogênio, que é o elemento químico mais simples, formado por um próton com um elétron orbitando ele e que consegue realizar uma ligação covalente, aliás, só para deixar claro, átomos não são de forma nenhuma desse jeito, isso aqui é um modelo simplificado, átomos são muito mais próximos desse outro modelo, que novamente também é um modelo, a verdade a gente não tem uma visão completa, absoluta sobre como é um átomo, mas de forma bem resumida, átomos em geral eles teriam um elétron orbitando um átomo em um orbital probabilístico com um núcleo atômico muito, muito menor do que o orbital dele, em comparação. E basicamente é um modelo bem mais complicado que demanda um monte de cálculos de mecânica quântica, que não vem ao caso aqui de forma nenhuma, eu não sou um especialista em mecânica quântica, mas átomos não são de forma nenhuma desse jeito, resumindo. Bom, mas aí que tá. Os átomos, que não são desse jeito, então, de onde eles vieram? Bom, os átomos de hidrogênio nós sabemos que se formaram provavelmente durante o Big Bang. Mais precisamente, durante o processo de nucleossíntese. Então, depois que o nosso universo começou a se expandir de um ponto menor do que um próton, e ele foi resfriando, e à medida que ele foi resfriando, partículas diferentes começaram a se formar. E essas partículas, à medida que a temperatura foi esfriando, entraram em um processo de nucleossíntese, que é a formação de núcleos atômicos. Então, a partir daí, nós temos aqui um esquema que ilustra mais ou menos o processo que levou, em última análise, à formação de prótons, de núcleos de deutério, que é um isótopo de núcleo de hidrogênio,
hidrogênio típico, núcleos de hélio e alguns trachos de núcleos de lítio e berílio, outros elementos químicos. Eventualmente, 380 mil anos depois da formação desses núcleos atômicos, a temperatura do universo ficou baixa o suficiente para os elétrons orbitarem os núcleos atômicos e daí tivemos o surgimento dos primeiros átomos. E a propósito, nós sabemos disso graças a uma série de estudos simulando esses elementos químicos em ambientes de alta temperatura em aceleradores de partículas e também a partir de observações, como por exemplo a radiação cósmica de fundo, que é a radiação residual que o universo permitiu a passagem quando os primeiros átomos de fato se formaram, junto com a concentração dos elementos químicos, que corresponde ao esperado do modelo do Big Bang. Então, o hidrogênio é muito mais comum, seguido de hélio e seguido dos outros elementos químicos. E acontece que aí vem a pergunta: se o Big Bang formou apenas hidrogênio, hélio e alguns outros isótopos como lítio e berílio, de onde esses outros elementos vieram? Acontece que todos esses outros elementos dependem de um fator crucial para a formação deles. E esse fator crucial é estrelas, mais precisamente estrelas mortas. Então, estrelas, à medida que elas se formam, elas, por conta da temperatura e pressão interna, elas vão fundindo núcleos atômicos até formarem elementos químicos mais pesados. Então, aqui, por exemplo, temos um modelo ilustrando a formação de hélio a partir de 4 átomos de hidrogênio, o que acaba emitindo um pouco de energia na forma de fótons de luz, e daí nós temos, por exemplo, a luz do Sol e de outras estrelas a partir dessa forma. E, eventualmente, estrelas muito mais massivas do que o nosso Sol, elas atingem um ponto que elas começam a produzir ferro no seu interior. Quando uma estrela produz ferro, ela não consegue mais produzir energia o suficiente, e aí ela colapsa sobre si mesma, formando uma supernova ou uma hipernova se for muito massiva, o que pode dar origem a uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Essas estrelas muito mais massivas liberam o material que elas produziram e no processo de explosão elas acabam produzindo todos os outros elementos químicos depois do ferro até o urânio. E a partir daí, então, esses outros elementos químicos se formam a partir dessa explosão violenta e são despejados no espaço em nuvens de gás e nebulosas. E nós vamos entrar mais a fundo nisso em vídeos mais para frente. Mas voltando de novo para os outros elementos, acontece que os elementos de nitrogênio, fósforo, oxigênio e enxofre são formados nessas estrelas e são despejados para fora. E o nitrogênio e o fósforo, eles têm 3 ligações covalentes, enquanto que o oxigênio e o enxofre têm 2 ligações covalentes. Mas esses elementos químicos, ainda que sejam importantes também, junto com o hidrogênio para formar moléculas orgânicas, tem um elemento químico extra muito vital para a formação de moléculas orgânicas. E esse elemento é o carbono. O carbono tem 4 ligações covalentes. E isso permite ele formar moléculas muito mais complexas. Inclusive, normalmente, quando nós temos que ilustrar essas moléculas orgânicas, nós usamos modelos como esse aqui, onde cada ponto aqui do ângulo representaria a presença de um átomo de carbono. Então, um exercício que às vezes é pedido em alguns exercícios de química é pegar um exemplo de uma molécula e contar o número de carbonos. Por exemplo, essa molécula aqui, que é a aspirina, ela tem 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono. E esse é um exercício que, inclusive, vários trabalhos de química orgânica pedem, que é contar o número de carbonos. Acontece que o carbono não é o único elemento que faz 4 ligações. Existem outros elementos como silício que também fazem, e existem especulações sobre a ideia de silício formar moléculas orgânicas e formas de vida baseadas em silício. Nós vamos discutir mais sobre isso em próximos vídeos, mas de forma resumida, o silício é muito menos predominante no universo do que o carbono, e o silício ele não tem ligações químicas tão fortes e ao mesmo tempo tão fracas quanto o carbono. Então o carbono ele tem ligações químicas bem fortes, resistentes, mas não tão resistentes ao ponto de impedir, ou melhor, de demandar uma energia muito grande para a quebra dela em reações químicas. O silício não. O silício ele tem ligações muito fracas e quando ele tem ligação mais forte, como por exemplo em oxigênio ou em flúor, é uma ligação tão forte que demanda uma quantidade de energia muito grande. Por isso que o carbono ainda continua sendo um elemento muito melhor para formar moléculas orgânicas do que o silício ou outros. Acontece que dessas moléculas orgânicas, nós temos uma série de moléculas muito complexas que se formam graças a essas propriedades do carbono. E nós vamos entrar agora em detalhes sobre algumas dessas moléculas orgânicas. Para começar, nós temos os carboidratos, que, como o nome diz, são
carbonos hidratados. Então, basicamente, o carboidrato normalmente ele é formado por um conjunto específico de átomos de carbono ligados a um conjunto específico de moléculas de água, H2O. Acontece que o carbono, o número de átomos de carbono e o número de moléculas de água, muitas vezes pode ser igual, mas ele nem sempre é igual. Por isso, nós temos aqui então uma representação de Cm e H2ON. Então, o número às vezes de M e N pode ser igual, mas nem sempre. E os carboidratos mais simples são os monossacarídeos, que são moléculas que não são hidrolisadas, não são quebradas pela molécula de água, e eles têm entre 3 a 7 átomos de carbono. Já a partir da união de dois monossacarídeos, nós temos a formação de um disacarídeo. E a partir da união de vários disacarídeos, nós temos então a formação de um polissacarídeo, que possui um N de monossacarídeos bem maior do que 2. Polissacarídeos, então, são estruturas muito mais complexas, que envolvem a união de vários carboidratos, e os carboidratos mais simples são os monossacarídeos, que têm entre 3 a 7 átomos de carbono, resumindo. Acontece que os carboidratos eles podem ter várias funções. Eles podem ter funções como reservatórios de energia, como a glicose, ou eles podem também ser estruturas, eles podem formar estruturas específicas para a célula. Então, por exemplo, a celulose nas plantas, então ele tem uma função estrutural, enquanto a glicose tem uma função mais energética. E essas são algumas das funções mais básicas que os carboidratos têm. Fora os carboidratos, nós temos também os ácidos graxos. Os ácidos graxos eles são formados por carboxilas, que basicamente uma carboxila é uma molécula que é formada por pelo menos um átomo de carbono ligado a dois átomos de oxigênio. Uma dessas ligações é dupla, de dupla covalência, e uma outra é de apenas uma covalência. E aí o átomo de oxigênio é ligado a um átomo de hidrogênio. E esse carbono ele acaba sendo ligado a uma cadeia lateral não especificada. Como podem ver aqui nos dois exemplos de ácidos graxos que temos aqui uma carboxila aqui e uma outra carboxila aqui. Todo ácido graxo tem, então, uma carboxila. E nós temos dois tipos de ácidos graxos, que são saturados, quando os carbonos eles têm só ligações com outros átomos de carbono com uma única ligação simples. Então, aqui temos aqui. Ou quando ele tem dupla ligação covalente. Então, temos aqui, por exemplo, dois exemplos de átomos de carbono aqui e aqui, como ligação covalente. Esse caso seria um ácido graxo insaturado, enquanto no primeiro caso, um ácido graxo saturado. Os ácidos graxos, eles formam moléculas como, por exemplo, hormônios, que desempenham uma série de reações nos seres vivos, mas eles também formam lipídios. Se você tem aqui um lipídio, e ele é formado por duas estruturas, uma cauda hidrofóbica e uma cauda hidrofílica. A cauda hidrofílica ela é atraída por moléculas de água e a cauda hidrofóbica ela é afastada por moléculas de água. A cabeça hidrofílica ela é formada por um glicerol ligado por um grupo fosfato, que é um grupo que contém um átomo de fósforo. E, como podem ver aqui nesse modelo que ilustra como que atua os lipídios, por conta dessa natureza deles, eles acabam naturalmente se unindo e formando uma membrana. E isso é muito importante, por exemplo, para formar a membrana plasmática das células, que separa o interior do exterior das células. Essas membranas permitem a separação do material e também permitem, junto com estruturas como alguns carboidratos e algumas proteínas, criar meios para facilitar a seleção de algumas partículas importantes que devem entrar na célula e que devem sair na célula para manter o funcionamento delas. E, basicamente, é a presença dessas condições de hidrofobia e hidrofilia que dá a estrutura natural da membrana. E vamos ver isso também em vídeos mais para frente sobre formação de membranas. Voltando à questão das proteínas, as proteínas elas são feitas por uma molécula conhecida como aminoácido. Os aminoácidos, em geral, eles têm essa seguinte estrutura, que é um grupo amina, um átomo de nitrogênio ligado a dois átomos de hidrogênio, uma carboxila, como a gente já viu, e uma cadeia lateral que varia dependendo de aminoácido. E esses três tipos de moléculas são ligados por um átomo de carbono que se liga a um átomo de hidrogênio. Essa estrutura mais geral, básica dos aminoácidos quase como um todo. E existem pelo menos 20 aminoácidos tipicamente nas proteínas dos seres vivos, diferindo na cadeia lateral delas. Então, por exemplo, cada um desses aminoácidos, eles têm a estrutura básica geral que eu descrevi anteriormente, mas eles variam no tipo de cadeia lateral. Só que esses não são tecnicamente os únicos 20 aminoácidos. Eles são os principais aminoácidos das proteínas, mas tem vários outros.
A verdade é que nos seres vivos nós temos outros dois tipos de aminoácidos, que são a selenocisteína e a pirolisina. Esses dois tipos são mais comuns em algumas bactérias. E nós também temos, todos esses aminoácidos fazem parte de grupos muito mais amplos, que dão até os left aminoácidos. Os left aminoácidos são aminoácidos que têm a grupo amina voltado para a esquerda, em contraste, os aminoácidos de direita, eles têm a grupamina voltado para o lado da direita. Nós vamos entrar mais a fundo na diferença desses aminoácidos em outros vídeos mais para frente, mas existe um debate muito grande a respeito do porquê os seres vivos têm todos os aminoácidos de esquerda ao invés de direita. E nós vamos entrar nisso em vídeos mais para frente. Acontece que dois aminoácidos, quando eles se ligam no grupo amino e no grupo carboxila, eles acabam liberando uma molécula de água no processo, e essa ligação deles é conhecida como ligação peptídica. Dois aminoácidos ligados entre si formam um peptídeo. Quando você tem um peptídeo grande o suficiente ao ponto dele ter uma massa molecular de pelo menos 10 mil Daltons para cima, e aliás, um Dalton corresponde a um dozeavos de um carbono 12 neutro, quando ele tem essa massa molecular, nós chamamos esse peptídeo de proteína. E as proteínas desempenham uma variedade muito grande de funções, que não vem ao caso. Esse aqui, por exemplo, é meramente um modelo, diferentes modelos que representam o mesmo tipo de proteína, mas de forma resumida, proteínas desempenham funções enzimáticas, estruturais, desempenham uma série de reações químicas bem variadas, ao ponto que nós não vamos aqui falar sobre funções, porque isso daria um vídeo só inteiro sobre funções de proteína, mas de forma resumida, proteínas são feitas de aminoácidos por ligações peptídicas e elas têm uma massa de no mínimo 10 mil Daltons. Então nós entramos numa última molécula orgânica, que são os nucleotídeos. Os nucleotídeos eles são formados por uma um nucleocídio, que é um açúcar, um tipo de carboidrato, que pode ser uma ribose ou uma desoxirribose, e vamos ver isso mais para frente também, ligados por uma base nitrogenada, que podem ser na forma de purinas, adenina e guanina, ou de pirimidinas, citosina, uracina e timina. E, claro, esses grupos de açúcares eles são ligados a grupos fosfatos. Então, por exemplo, se nós temos um único grupo fosfato, nós temos um nucleotídeo típico, mas se temos três grupos fosfato, nós temos por exemplo, uma molécula como ATP. O ATP, por exemplo, que é uma molécula formada por adenosina e três grupos fosfatos, elas desempenham funções de armazenamento de energia. Então, nucleotídeos eles podem desempenhar funções como armazenamento de energia para algumas moléculas, eles também podem ser cofatores de algumas enzimas e eles desempenham uma função mais importante, que é mais conhecida, que é a formação do DNA e do RNA. Então, o DNA é a molécula que armazena informação genética, e vamos ver isso mais para frente em vídeos futuros, e o RNA, que é uma molécula que atua de forma intermediária na síntese de proteínas, levando a informação do DNA para o RNA, e vamos ver isso mais para frente. Acontece que a diferença mais forte entre o DNA e o RNA, ela às vezes é retratada como sendo a presença de dupla hélice no DNA e de uma hélice no RNA, mas isso não é exatamente verdade. A verdade é que existem moléculas de DNA, principalmente em vírus, de uma hélice, e nós temos moléculas de dupla hélice de RNA em vários tipos de vírus. A real diferença entre o DNA e o RNA, então, está em dois fatores. Para começar, que o DNA ele tem as quatro moléculas, citosina, guanina, adenosina e timina, que, aliás, a relação entre elas é que a timina e a adenosina elas se ligam por duas pontes de hidrogênio, que dá as escadas, mais ou menos, ou melhor, os degraus do DNA, que muitas vezes são discretos, e o açúcar e o grupo fosfato entre eles são ligados, formando então a espiral da molécula, o mesmo vale para o RNA. Já o RNA, ele tem as três moléculas, citosina, guanina, que são ligadas por três pontos de hidrogênio, assim como o DNA, mas ele tem apenas adenosina, ele não tem timina no RNA. O RNA tem uracila, que é uma molécula substituta da timina, e nós vamos também ver por que isso acontece em vídeos mais para frente. Mas a principal real grande diferença entre DNA e RNA está na pentose, no açúcar, que o DNA, como o próprio nome diz, DNA, ele tem uma desoxirribonuclease. Então, ele tem uma pentose com um átomo de oxigênio a menos, enquanto o RNA, ele tem uma ribose, que ele tem um átomo de oxigênio a mais. Essa diferença nesse átomo dá a real e grande distinção entre o DNA, que é a desoxirribose, do RNA, que é a ribose, e também é o que dá nome às duas moléculas. De forma resumida,
O DNA ele transmite a informação por meio da RNA para a formação de proteínas a partir do processo de transcrição, em que o DNA ele transcreve o material, a informação para o RNA, e o RNA ele passa por uma tradução para formar proteínas. E tanto o DNA como o RNA passam por processo de replicação e, em algumas ocasiões, o RNA pode sofrer uma transcrição reversa por DNA. Isso é o conhecido como o dogma central da biologia molecular. E ele foi proposto pelo Francis Crick em 1958. Basicamente, nessa época, o Francis Crick ele já propôs o processo de transcrição reversa e processo de replicação de DNA e RNA já nessa época de 1958, quer dizer. E por que é importante escrever isso? Porque muitas vezes existe um erro de tratar como se o Francis Crick tivesse proposto apenas o processo de DNA com replicação, DNA com transcrição para RNA e RNA de tradução para proteína, que a replicação de RNA e que a transcrição reversa ela não fosse proposta. Mas nessa época o Francis Crick já suspeitava que esse processo poderia acontecer, tanto que o dogma central da biologia ele define que a informação tenha passado para a proteína, uma vez ela tenha passado para a proteína, ela não pode sair novamente. E a transferência de informação de ácido nucleico para ácido nucleico ou de ácido nucleico para proteína pode ser possível, mas a informação não pode passar da proteína adiante. E só para deixar claro, informação aqui significa determinação precisa de sequência de bases do ácido nucleico, ou seja, bases nitrogenadas, e dos resíduos aminoácidos das proteínas. E nós vamos ver também detalhes mais a fundo em próximos vídeos, como que esse processo se forma e como esse processo acabou evoluindo. Acontece que todas essas moléculas, elas não existem inertes, elas precisam de um meio para funcionarem, para realizarem reações químicas. E esse meio é o solvente universal, a água, H2O. A água ela tem uma série de propriedades que permitem isso acontecer. Por exemplo, o formato da molécula e especialmente a carga elétrica entre o oxigênio com uma carga elétrica levemente mais negativa e os átomos de hidrogênio levemente mais positivos, faz com que a molécula tenha uma atração entre ela bastante complexa e isso permite com que ela consiga dissolver várias moléculas orgânicas mais complexas e permite a ocorrência dessas reações químicas por conta dessas propriedades da molécula. E nós sabemos que as moléculas de H2O elas são muito comuns no universo e se formam quase espontaneamente em condições de nebulosas, como as descritas no começo do vídeo. Uma vez então as nebulosas se formando, elas acabam a partir de radiação entrando nessas moléculas ou a partir de interações aleatórias de algumas dessas moléculas entre si, ou melhor, não tão aleatórias por conta de fatores como, por exemplo, atração eletrostática, entre outros fatores, moléculas de água se formam naturalmente em nebulosas. E a gente sabe que a água líquida é presente não só na Terra, mas em outros corpos do Sistema Solar e em outros planetas, como por exemplo Encélado, a Lua de Saturno. E nós vamos entrar mais a fundo no próximo vídeo como que essas moléculas de água e como esses outros elementos químicos eventualmente chegaram na Terra e se formaram. Mas para começar, nós vamos ter que entrar numa questão que é como era a Terra primitiva. Como que era o planeta em que as primeiras formas de vida se originaram e as primeiras moléculas orgânicas mais complexas acabaram se formando que dariam origem a essa vida. E esse vai ser o tema do próximo vídeo em que vamos entrar no éon Adiano. E essas são as fontes do vídeo e espero até o próximo vídeo.